Olá você, amigo, mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você conhecimentos, curiosidades da nossa ciência e arte. Nossos convidados com um perfil daqueles que fazem da sua vida e da sua profissão a arte de servir aqueles que estão padecendo de uma dor, de uma patologia, de um sinal ou um sintoma e que necessita, obviamente, dos conhecimentos e da aplicação prática de medicamentos para a cura e para o alívio da sua doença. Nosso programa traz hoje como um convidado especial diante de toda o nosso sofrimento, essa seara de dores da pandemia, nós trazemos para aliviar com informações técnicas o Dr. René Oliveira. Nosso muito obrigado por estar aqui, professor. Uma alegria imensa tê-lo, diante de tantos óbices, tantas dificuldades de trânsito, horário de atendimento, mas aqui está para você, telespectador. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade, mais uma oportunidade de poder contribuir com informações a respeito desse momento tão crucial que estamos vivendo. A primeira curiosidade que o telespectador tem é saber quem é Dr. René, de onde nasceu, que caminhos percorreu para estar aqui hoje exercendo com tanta maestria a infectologia. Bom, eu sou sertanejo, nasci em Pão de Açúcar, no interior de Alagoas. Me formei na Universidade Federal de Alagoas, em 1991, um bom tempo. Fiz residência médica em São Paulo, no Hospital Heliópolis. E voltei para Maceió já há 25 anos aqui, na batalha do dia a dia. E vontade e chamados para ficar fora aconteceram, mas a saudade da terra sim, é maior. Eu já estava estabelecido lá em São Paulo, mas a vontade do retorno foi maior. E aí não pensei duas vezes, quando decidi, retornei. Comecei trabalhando no Hospital do Açúcar, o antigo Hospital do Açúcar, que agora é o Hospital Veredas, e no Programa Saúde da Família de Maceió. Maceió. Não me adaptei, não era realmente o que eu queria voltar para a minha área e fui trabalhar na parte de DST, AIDS do município lá no Pan Salgadinho. Que maravilha. Tem quase 15 anos que eu estou lá. Como é que está esse perfil da AIDS, Esqueceu, terminou com a pandemia do coronavírus, terminamos esquecendo tantas outras doenças, infectos contagiosos, O exemplo, AIDS, Ninguém nunca mais publicou dados estatísticos, nem algumas informações, esqueceram todas as outras patologias. Mas esse perfil da AIDS, continua fazendo ambulatório lá, Sim, continuamos lá, retornando paulatinamente, Houve um período de contenção, exatamente porque não sabíamos dos riscos que a Covid-19 levaria para os nossos pacientes, mas a pessoa vivendo com HIV/AIDS, ela foi esquecida também. Inclusive, vários problemas ligados ao acesso. Houve uma redução no número de consultas, claro, mas o problema não foi esse, porque continuamos, com relação às prescrições, os nossos medicamentos, eles continuaram sendo disponibilizados sem problema nenhum, os exames também, mas o paciente não conseguia sair da sua cidade, do interior, para chegar até aqui. Com esse isolamento intermunicipal. Exatamente, e muitos foram obrigados a interromper o seu tratamento por um período, 2 meses, um mês, Isso teve um preço, foi o preço maior. Com relação à Covid e HIV/AIDS, por incrível que pareça, o nosso receio é que o paciente, sendo um paciente com uma imunidade comprometida, teria um risco maior, mas não se mostrou verdade. Poucos pacientes tiveram complicações mais importantes, mais sérias com relação à Covid. A grande maioria... Existe alguma resposta técnica, alguma... Temos... Seria o uso do medicamento antiviral que está fazendo uso?
a Espanha que fez esse trabalho de buscar uma explicação maior, e aí a Espanha relacionou a dois fármacos que nós usamos, né? Que é o tenofovir e a lamivudina em conjunto, né? E lá, para profissionais de saúde, inclusive, eles usam como profilático. Profilático. É. Mas também tem, assim, a ideia de que o próprio arranjo imunológico do paciente, como pela imunossupressão, pela diminuição também na produção das citocinas, das respostas imunológicas, tá? Seria uma explicação suficiente, tá? Aí, isso, por si só, já é um fator de proteção. E é verdade, os nossos pacientes, eles não desenvolvem casos graves. Assim, então, mas, por outro lado, tinha essa dificuldade de acesso. A dificuldade do acesso, a dificuldade de vir buscar o medicamento, porque sendo um diabético, alguma outra patologia, é mais fácil você chegar até a secretaria, um posto de saúde local e falar. Mas sendo soro positivo, ele muitas vezes não tem como abrir a sua situação diante daquela comunidade. Ele prefere ficar em silêncio e também prefere não buscar a medicação. Às vezes com medo de contrair, né? Mas assim, chama muita atenção a questão desse isolamento radical, né? Sem exceções. Você poderia ter como justificativa para ter o acesso esses próprios portadores de HIV. O que eu vejo, assim, o fator principal seria a forma como foi feito, né? O tal do isolamento. No futuro, vamos revisar cada passo, cada atitude do gestor, do político, do enfermeiro, dos médicos, tá? Dos políticos, da comunidade, né, tá? De todo mundo. Todos nós seremos julgados. Né, verdade. Tá? Isso aí, ninguém vai escapar. Tá? E aí é que vamos chegar à conclusão se o que foi feito foi realmente o correto ou não. Fica difícil falar agora. Mas, mesmo na vigência do isolamento, teríamos como contornar isso. Por exemplo, uma das questões colocadas é que o Programa Saúde da Família no Brasil é um programa já bem estabelecido. Sim. Talvez Maceió não, porque a cobertura de Maceió é muito pequena. Mas o resto do estado, né? Estado bem, no Brasil, né? Tem estados que a situação é extremamente confortável. O PSF não foi usado. Não foi? Não foi usado na epidemia da Covid. Alguma coisa para se pensar. Não foi usado, porque nós não sabemos, talvez, erro na gestão, a preocupação com a hospitalização real, a exposição dos profissionais, a questão da proteção aos profissionais, mas aquele paciente que adentrava o sistema de saúde com a sintomatologia leve, que, na minha concepção, a maior preocupação não seria o tratamento, e sim colocá-lo como os principais países assim, que trabalharam melhor essa questão da Covid, e colocá-lo numa situação de isolamento. Se você isola aquela pessoa que tem um RT-PCR presente por um determinado tempo, você controla a epidemia. E aí é onde entraria, na minha concepção, o Programa Saúde da Família, o Agente de Saúde da Família. Seria importantíssimo, né? Não houve uma estratégia que seria estratégico. Foi falha. Não pensamos, e agora não foi pensado. A OMS começa a cobrar, as instituições, a OEA também, assim, porque o nosso Programa Saúde da Família tem uma estrutura muito boa. Isso aí não temos como dizer que não. Profissionais competentíssimos. Sim. Até porque a saúde da família já é uma especialidade, né? E as pessoas estão tecnicamente preparadas para dar esse atendimento e essas informações, esse direcionamento, né? Para até... Nós fizemos o seguinte, principalmente aqui
nós centralizamos o primeiro atendimento nos postos de saúde, está ok. Mas o depois deixou de existir. O paciente comparecia ao posto de saúde e depois ninguém sabia o que aconteceria com ele. Nós temos a felicidade de trabalharmos juntos e nós víamos lá no hospital que muitas pessoas recebiam atestado de 14 dias, prescrição de pirona. Eu reduzia esse número de dias, pedia para voltar com 7 dias para que eu pudesse avaliar. Até o setor jurídico estava expondo as pessoas com a doença ao contato com outros, mas não tinha exames. E muitos deles já chegavam lá apresentando um quadro. Muitos não tinha nada, como a gente viu agora com o exame que foi feito, o IgG e IgM em todos. Muitos reagente sem sintomatologia nenhuma. Eu nunca tive nada, né? E muitos apresentavam essa sintomatologia só com a dipirona. Como é que vê, primeira coisa, essa conduta em colocar o paciente só com a prescrição antitérmico analgésico e esquecer o paciente por 14 dias? É inadequado. Inadequado, né? Primeiro, o paciente, ele culturalmente, ele não vai se isolar. Não vamos nos iludir, né? Muitas vezes não existe essa condição de isolamento, que é algo, um dos primeiros pontos no trabalho a ser realizado. Segundo, atender e não realizar o RT-PCR no paciente é falho demais. É um problema seríssimo que vamos ter de responder mais adiante, porque isso aconteceu. Terceiro, o não acompanhamento do paciente. Isso. De forma alguma. O paciente simplesmente, como você falou, ele era esquecido, tá? E aí, assim, o que o nosso sistema de saúde fez? Passou a responsabilidade exclusivamente para o paciente, se eximiu, né? E o paciente, ele não tinha, na maioria das vezes, o discernimento de saber que a evolução não estava tão adequada, né, tá? Seria obrigatório o acompanhamento. E o acompanhamento, de preferência, na casa do paciente. E aí já não tem Entraria o PSF. Então, veja, a responsabilidade ficou com o próprio paciente. Mas isso de uma responsabilidade maior de manter isoladas essas pessoas, né? De alguém que suspendeu. O isolamento então, só não uma outra responsabilidade sobrepôs a esta. As questões políticas, né? De mandar algemar algumas pessoas que estavam transitando normalmente nas praias. Havia risco de contrair o coronavírus numa praia? Necessariamente não. Não, tá. Mas quando o gestor determina o isolamento, o fechamento das praias, o objetivo do fechamento das praias foi para evitar o que aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, aqui em Maceió, naquele período, quando estávamos em uma fase muito ruim, é uma questão mais educativa, né, tá? Mas o risco sabemos que é resumido, né? Mas assim, fica difícil de saber que houve um boom, quer dizer, esse acréscimo, saber se foi com aquele que estava passeando na praia, e sim em outros locais, né? A minha visão com relação a isso seria que a nossa sociedade, ela está confusa da seguinte forma: como podemos contribuir em uma situação, em um momento tão difícil, como podemos contribuir para
que aquele paciente com uma comorbidade, que é o foco, Esse é o foco. o obeso, o diabético, os Hipertenso. pacientes que nós conhecemos muito bem, você no seu dia a dia, eu acompanhando esses pacientes, é o foco, era o foco. E não aquela pessoa, atleta, final de semana mesmo, caminhando na praia. Naquele momento, aquela pessoa não estava pensando na sociedade, na minha opinião. Realmente, o risco muito pequeno, mas do ponto de vista educativo, muito ruim, dava uma impressão ruim. Eu advogo que a determinação do gestor, do governante, das políticas estabelecidas, erradas ou não, nós precisamos seguir. Porque, teoricamente, é a sociedade quem está decidindo isso. Sim. Mas, assim, entre essas determinações de isolamento, etc., mas houve uma grande discussão, foi com relação a alguns medicamentos que eram usados de forma livre, tomaram notoriedade durante a pandemia, né, tipo ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, ser também retirada a oportunidade do paciente usar. Qual é o seu ponto de vista? Assim? Mais uma vez, como sociedade, nós perdemos. Perdemos como? O foco não era o tratamento o principal. O foco era conhecer, naquele momento, quem estava com o coronavírus. Qual o objetivo? Conhecer apenas não os sintomáticos, porque fica fácil. Se o paciente chega na sua frente e fala, eu perdi o paladar, o olfato, estou com dor de garganta, estou com febre, estou tossindo, é Covid? Na conjuntura atual, você tem que pensar. Fácil. Mas essa pessoa, ela tem um peso menor, porque ela já sabe da sua situação, sendo consciente, vai colocar a sua máscara, porque a máscara, ela não é para a proteção pessoal, principalmente, ela é para a proteção social, a proteção do outro. Isso. Não a máscara, porque nós não conseguimos passar essa informação à nossa população. O uso da máscara é um uso de responsabilidade social para com o outro. Olha, é a pena salientar que nós estamos aqui sem máscara, mas nós estamos no distanciamento social. E também é todo o trajeto para chegar aqui no estúdio. Né? Tem obedecido daqui, a gente sai com máscara, tem álcool gel e tem todas as medidas. Seguindo os protocolos indicados. Verdade. E aí, no lugar deveríamos ter valorizado mais a realização dos exames, conhecer a nossa realidade, conhecer as pessoas que estavam portadoras do vírus, sintomáticas ou não, nós adentramos na seara do tratamento. A questão do tratamento de difícil comprovação em uma doença tão recente. Qual o problema de se usar, por exemplo, a ivermectina? Nenhum. Né, tá? Ou de se colocar a cloroquina, é uma droga segura? Nenhum. Só que a valorização desses itens foi extrema. Tá? Nós não deveríamos ter entrado nisso. Isso deveria ser uma conduta médico-paciente, apenas isso. A decisão sua de colocar. A mídia assumiu essa responsabilidade. Nós assumimos como sociedade. Não deveríamos ter deixado chegar nesse patamar sem necessidade. Né, tá? Eu vejo assim, eu não consigo fazer essa separação. Eu acho que o caminho trilhado foi o caminho da nossa sociedade. Um lado puxando, o outro no meio, é a nossa sociedade. Por exemplo, estamos na iminência da vacina. Sim. Já vem outra discussão. Outra discussão que fica... Você já tem um bom tempo de trabalho, você trabalha na medicina do trabalho, sabe a importância das vacinas, é impossível
E aí estamos começando a questionar se é pertinente ou não tomar a vacina. Não podemos fazer uma coisa dessas. Não podemos. Assim, no caso do Brasil, a ideia de que a vacinação para a Covid-19 tenha uma ligação com a individualidade. E não é, tá? Você, indivíduo, não vai poder dizer, eu não vou tomar. Mas o pessoal discute também a questão dessa origem, né? Existem 3 centros hoje, né? Que tem, por exemplo, na Rússia, tem China, tem Estados Unidos, acho que é Espanha, se não me engano. São vários. São vários, né? Você tem, são os grandes fabricantes, não vamos nos iludir, Exato. Serão eles. Tá? Mas, assim, é a Pfizer, tá? É a AstraZeneca, é as vacinas chinesas, temos as vacinas também aqui, começando a Minas, USP. Isso. São mais de 140 vacinas em prospecção. Algumas, a maioria em fase 1, assim, aquele teste ainda, ver se é possível o uso ou não em animais. Algumas já em fase 2, buscando ver se essa vacina, com relação à sintomatologia, se é adequada ou não. E as principais, a Oxford, que é a principal, a vacina chinesa, que eu esqueci o nome agora, e a vacina russa, que são essas 3. Elas já estão em fase 3. Da Rússia não sabemos de nada, assim, com relação a como a coisa andou. Mas as 2 vacinas, tanto a chinesa como a inglesa. A inglesa, ela aparenta ter uma ação excelente. Mas o problema não vai ser esse, não. O problema vai ser ter a vacina. Por quê? A disponibilidade dessa disponibilidade. O governo dos Estados Unidos, com relação à vacina da Pfizer, por exemplo, já comprou a produção desse ano, mesmo não tendo assim, a informação da eficácia da vacina. Comprou grande parte das doses da vacina inglesa da Oxford. Não tem, assim, nós teremos a vacina, ela vai acontecer, ela vai ser eficaz, teremos várias vacinas, várias, não serão, mas serão caras. E, mais uma vez, a sociedade vai ficar na expectativa de uma orientação. Ou então, qual a vacina que deverá tomar? E, na dúvida, às vezes eles preferem não tomar, porque tem também toda uma questão ideológica envolvida, diz, não se vacinem, não tomem vacina. E fica a sociedade à mercê dessas informações da mídia, que é um mal, né? A gente já teve isso durante o período da pandemia, agora no período da vacina. O nosso sistema de vacinação, de imunização, é um dos melhores do mundo, tá? Nos últimos 30 anos, nós construímos um sistema assim, de uma eficiência ímpar, Verdade. Por incrível que pareça. E nos últimos anos, 10 anos pelo menos, nós conseguimos fazer com que o que estava muito bem estabelecido começasse a ser questionado, né, tá? Por exemplo, a vacina do sarampo. A cobertura vacinal, essa vacina que foi colocada agora, para aquelas pessoas com menos de 50 anos, a cobertura é muito pequena. Nós não estamos mais conseguindo chegar e demonstrar à nossa população da importância disso. Que o sarampo ainda é um problema que mata e que não deveria existir, porque nós já controlamos o sarampo. Não tem sentido. É uma vacina segura, não é uma vacina que leva a preocupações assim extremas.
Eu acredito que, deixando a parte técnica resolver, a melhor vacina será escolhida. Eu tenho certeza com relação a isso. E provavelmente, a minha impressão é que não serão essas primeiras, não. Essa é a minha impressão. Muito bem. Vamos voltar ainda ao coronavírus. Assim, as chances de reinfecção. Como qualquer vírus respiratório, existe. Existe. O caso do IgG positivo, você teria um período de imune, sim, e iriam diminuindo, uma vez IgG positivo, assim, com níveis assim, 120, etc. Mesmo assim, correria esse risco? Sim. Nós analisamos erroneamente a titulação. Não é correto, né? Importante é saber que existiu a produção de anticorpos. Ponto. Depois, em seguida, deveríamos procurar saber se parte desses anticorpos produzidos foram os neutralizantes. Tem um exame específico para isso. Que exame? Exatamente, a busca do anticorpo neutralizante para coronavírus, Covid-19. Do ponto de vista prático, não é tão fácil fazer, né? Ainda está sendo estabelecido. E também a parte da imunidade que fica escondida, que é a imunidade celular. Muitas pessoas que conviveram e convivem com a Covid-19 sem ter apresentado nenhuma sintomatologia e também não tendo nenhum anticorpo presente, provavelmente tem a imunidade celular como uma imunidade mais forte. Por isso que analisar apenas o paciente do ponto de vista imunológico, de produção de anticorpos, não é suficiente. A recomendação existe a possibilidade de reinfecção? Existe. Existe a possibilidade de permanência do vírus por um tempo muito mais longo? Existe. Sendo assim, tem de se manter o protocolo de cuidados. Distanciamento social, uso da máscara e álcool em gel. E evitar aglomerações, claro. Isso assim, fica como médico do trabalho, essa dificuldade, se a pessoa teve esse afastamento e aí tem uma comorbidade, teve o Covid, mesmo com o afastamento, volta ao trabalho, isso ficaria mais... isso a gente fala assim, mas assim, existem todas as empresas, microempresas, etc., que o seu colaborador teve, né, e tem uma comorbidade, qual a susceptibilidade, diante dessa questão da reinfecção, de readmiti-lo. Na verdade, as empresas e pequenas empresas precisam do colaborador, né, que estão pagando um preço, a gente vê isso nos restaurantes, né, eu frequento alguns que os proprietários ficam... hoje mesmo recebi a informação. Então, já obrigado por levar um grupo de pessoas para um restaurante. Obrigado por ter trazido essas pessoas, nós estávamos precisando e muito, né? Então, estão pagando um preço. Então, como orientar a esses pequenos empresários a trazer essas pessoas de volta, melhor dizendo? Só existe uma forma, é seguir os protocolos rigidamente. Isso. Você seguindo os protocolos rigidamente, a possibilidade de contágio e de transmissão cairão certamente. Baseado no que falamos isso? Baseado nas experiências dos países que conseguiram controlar a pandemia da Covid-19 lá no começo, com perdas em menor número de vidas, né, tá? E também com um menor número de pacientes contaminados, de pessoas contaminadas, né? São os protocolos. Exatamente. Se transmite como? Dessa forma. Você tem as barreiras, né? A máscara, o álcool gel. Inclusive, quando eu cheguei nesse restaurante, ele me recebeu com álcool gel e disse, olha, aqui está tudo moderno. Eles estavam fechados aqui e foi uma empresa de refrigerante que distribuiu isso. Quer dizer, veja o grande empresário também pensando, porque o produto dele vai sair por onde, né? Aquele pequeno empresário. O canal então, ele já de pensando, distribuição. o canal de distribuição. E ele já
E eu achei incrível que ele não botou nenhuma logomarca na empresa de refrigerante, mas forneceu vários depósitos, equipamentos de álcool, assim, depósitos grandes para distribuir. Eu achei assim muito salutar, né? E eu disse, esse é o caminho. E o sorriso, né? Mesmo por trás da máscara, o sorriso daquele pequeno empresário. Exatamente, exatamente, né, tá? E também mostrar para o seu cliente que ele está seguindo todas as determinações. Isso aí precisa ser muito bem demonstrado, né, tá? Agora, estamos num período de decadência da incidência, né, do coronavírus, e como se estabelecer um diagnóstico diferencial com outras viroses, assim. Fica difícil ainda para o profissional, mas assim, para que orientação poderia o Dr. Reiner dar para aquela pessoa que de uma hora para outra começou com um pico febril, uma cefaleia? Seria simplesmente a perda do olfato e do paladar, os sinais mais patognomônicos, ou seja, aqueles que mais davam a característica do coronavírus ou não? Não, atualmente, como uma coisa nova, não tínhamos isso antes, né, tá? Lógico que não apenas a Covid-19 leva à perda do paladar e à perda do olfato, claro. Não. Patologias ligadas aos seios da face, os resfriados comuns também podem provocar isso, né, tá? Mas, assim, no momento é o que nós temos para nortear. Lógico que o paciente com tosse, o paciente com dispneia, o paciente com dor de garganta, febre, juntando o quadro todo fica mais fácil. Mas na maioria das vezes é muito difícil você chegar a uma conclusão. O paciente chega com febre, o paciente chega com cefaleia, dor de cabeça, e você tem de tomar uma atitude diante dele, né, tá? Nós não podemos esquecer que é algo muito comum, que estamos na fase, se podemos falar assim, no estado de Alagoas, dengue é algo presente durante o ano todo, mas nós não podemos esquecer que essas patologias ainda estão por aí, lógico. E como estão, né? Como estão? Era exatamente em cima disso que eu queria fazer uma pergunta. Essa pergunta não é dirigida a um médico, qualquer especialidade, um médico de trabalho, um gastro, mas um infectologista e estudioso do tema, né? O retorno das crianças às aulas, às salas de aulas. Que perspectiva nós poderemos ter? Voltaria do mesmo jeito que foram abertos os restaurantes, alguns serviços, etc. Essas escolas tomando as mesmas medidas, seria aconselhável agora ou é bom esperar um pouco mais? Precisamos, a decisão tem de ter como base o que outros países estão fazendo, tá? Nós temos aqueles que não voltaram, nós temos os que voltaram com, digamos assim, numa situação muito parecida com a pré-pandemia, tipo Suécia, né, tá? Tem uma ideia um pouco diferente da coisa, mas também lá uma organização melhor. E os países Espanha, Portugal, a Itália, que retornaram com base nos protocolos. Quais protocolos? Distanciamento social, o uso da máscara e o uso da higiene das mãos, principalmente. Eu acho que é por aí que precisamos adentrar. Por quê? Não é possível esperar tanto, na minha opinião, já estamos quase no final do ano, sem tomar essa decisão. Verdade. O próximo ano já está chegando, no próximo ano não tem como, nós não teremos como empurrar mais um pouco pela barriga, nós vamos precisar decidir. E a decisão, na minha concepção, tem de tomar por base isso, né? Porque ainda é cedo para ter o conhecimento se na criança ou no adolescente a carga viral é maior ou é menor. Aí nós voltamos àquele mesmo instante, né?
mensurar quem são esses infectados. Exatamente, etc. exatamente. Além dos protocolos, precisamos conhecer bem a nossa realidade, que pode ser diferente da realidade da Espanha. Tá? Como? Realização dos exames. Nós precisamos realizar os exames. Existe a rubéola, por exemplo, quando uma mulher uma criança tinha rubéola, fazia aquela festa da rubéola, para que todos fossem lá para contrair, principalmente a mulher jovem, porque a rubéola ela causa maior dano quando a mulher está grávida e tem a rubéola, porque vem os efeitos teratogênicos e assim por diante. Há uma ideia, ou já viu algum trabalho sobre, assim, quanto mais pessoas possam ir adquirindo o coronavírus, mais vai aumentando essa resistência ou baixando a patogenicidade, ou seja, o efeito deletério do vírus? A chamada imunidade comunitária, imunidade de isso. rebanho. Era muito frequente também no caso da catapora, da varicela. A varicela sendo uma doença com baixa patogenicidade, fazia-se as festas para que as crianças tivessem esse contato. Essa ideia da imunidade comunitária foi inicialmente avaliada na Inglaterra, no Reino Unido, né, logo no começo da epidemia, mas foi deixada de lado porque temos de lembrar que existem os pacientes, as pessoas de risco. De risco. Se não existisse esse fator, acho que poderíamos sim caminhar por esse lado. E foi experimentado por nós também lá no hospital, que realmente as pessoas teve setor onde todos tiveram. Os primeiros tiveram a sintomatologia assim, mais aguçada. Os outros não tiveram sintomatologia tão significante. Por isso que eu fiz pensar nesse sentido. A preocupação hoje maior para principalmente os idosos que estão guardados dentro de casa, que não têm imunidade, não tiveram contato e que saiam do seu casulo e venham a contrair a Covid-19, porque o SARS-CoV-2 ainda está circulando, né? Onde? Num supermercado, ou num restaurante, ou alguma coisa assim. Mas o vírus, ele não quer destruir o seu hospedeiro, pelo contrário. Ele quer sobreviver, e para ele sobreviver é preciso que o hospedeiro também sobreviva. E a tendência é essa mesmo, né? Tá? Paulatinamente, a virulência reduza, caia bastante, e é o que a gente está percebendo, sim. Isso é uma expectativa que nós poderemos alcançar. Agora, esse retorno às aulas, você disse, termina o ano letivo, vai começar, quer dizer, foi um ano totalmente perdido para... Sim, foi um desastre. Foi um desastre, né? Para um país como o nosso, uma deficiência gigantesca na educação. Esse ano esse ano não tem como recuperar, tá? O nosso aluno, mesmo aquele aluno que está agora, nesse momento, na sua casa, recebendo a sua aula através virtual, mas mesmo esse aluno, ele não vai recuperar. E principalmente, você que é professor no curso de medicina, e aluno de medicina, né, eu também, a gente vê que a medicina, o aluno vai aprendendo a ser médico durante a sua formação, né? E tem muito da empatia, da relação médico-paciente. Você não consegue substituir isso nunca através de uma aula virtual. É impossível. É impossível. Com relação à prática de ensino na área da saúde, eu sou a favor de uma liberdade maior, tá? Eu acho que não podemos esconder o nosso aluno em casa. Verdade. Pelo contrário, ele deveria ter a vivência desse momento e ele não está tendo, porque a escolha foi para deixar o aluno em casa. Em casa, mas de forma medicina, principalmente no curso de medicina, que esse aluno pode contribuir muito. Exato. Medicina, você enfermagem, vai, assim, multiplicar essas informações. Fisioterapia, extremamente importante. Perderam um momento crucial
tá? Verdade. Porque Está em a campo. fisioterapia está sendo, né, fundamental no atendimento aos pacientes graves da Covid-19. Tony, assim, desde aluno e acompanhando, tem sido esse profissional que merece todo o nosso respeito e não é diferente. Uma mensagem que eu recebi agora de um pessoal dizendo assim: algumas pessoas entram em nossa vida para torná-la melhor do que você. Melhor. E você, querido mestre, querido chefe, com certeza é uma delas. Não teríamos chegado até onde chegamos se não fosse você. Além de nos ensinar muito durante esse tempo, você se tornou um amigo muito importante. Ter um chefe assim é uma sorte incrível e nós só temos que agradecer. Deixamos aqui nossa gratidão de todos os ensinamentos pela sua liderança e parceria de sempre. É a turma do SCH do Hospital Veredas me pediu para mandar esse abraço assim e dizer da alegria que sente por tê-lo como parceiro, como chefe, como amigo, como professor, diante das dificuldades que tem e diante dos óbices, né? Essas orientações assim sublimam. Eu que sou agradecido muito, né, tá? Por poder conviver com essas pessoas tão maravilhosas como da nossa equipe, né? Maravilha. Mensagens agora nós temos que passar para todos os profissionais da saúde. Essa equipe, né? Que mensagem de otimismo, né? Primeiro que a gente tem que agradecer. Eu estava com a reunião do Conselho Regional de Medicina e vem agora outubro, a Semana do Médico. Qual é o perfil de médico a ser homenageado? Que dificuldade. É difícil. É difícil, né? Uhum. E eu disse, aqueles que estão mesmo em isolamento, fazia referência a um colega, por conta de comorbidade, se dissesse assim, estamos lhe convocando, ele não negaria e estaria lá. É porque existem outros que podem substituir, mas imagine se não tivesse esse médico, eu estaria lá. Então, de uma forma assim, a valorar esse profissional, para escolher um que fosse homenageado por seus méritos e etc., fica difícil, porque na verdade todos, né, de uma forma ou de outra, contribuíram para enfrentarmos esse coronavírus. Esse momento, não tínhamos ideia no começo, quando as primeiras notícias surgiram lá na China, no começo do ano, né? Não tínhamos ideia do que viria, né, tá? Mas a infectologia, ela tem essa característica de lidar com o novo. Sim. Exemplo, a AIDS. A AIDS, quando surgiu no começo da década de 80 do século passado, foi aquele pandemônio, muitas dúvidas, já quase 40 anos de caminhar com a AIDS, né? Mas ela foi fundamental para o desenvolvimento da medicina. Por quê? Principalmente na área da virologia. Uma parcela dos medicamentos e da forma de se pensar em tratar a Covid-19, o SARS-CoV-2, vem do pensamento do HIV, de você agir diretamente no vírus, né, tá? Esses conhecimentos têm uma ligação direta com o HIV. E a Covid-19, ela também está ganhando uma importância muito grande para mostrar o que precisamos fazer no futuro. O chamado Novo Mundo, a forma como a nossa sociedade e principalmente o nosso sistema de saúde vai caminhar, né, tá? Porque não será a última pandemia. Verdade. Nós teremos outras. É bem possível que, devido a essas características ecológicas e essa complexidade toda do mundo, esse espaço entre uma pandemia e outra não vai ser tão grande, tá?
Nós tivemos a SARS lá em 2003, depois a gripe suína em 2009 e agora a Covid-19. Não sabemos qual será a próxima, mas nós teremos sim. Então, assim, tanto viral quanto bacteriana, os efeitos são terríveis. Né? Terríveis. Não é? Assim, se bacterianos, os laboratórios, tem havido algum progresso na fabricação ou lançamento de antibióticos assim, mais Nos eficazes? últimos 5 anos, sim, tivemos não novas classes, mas o trabalho das antigas, assim, com inibidores de beta-lactamases, com novas cefalosporinas, que melhoraram muito a questão do espectro de cobertura com relação a essas bactérias multiresistentes, sim. É. Mas o problema do antibiótico é principalmente custo, porque você vai investir milhões, às vezes até centenas de milhões de dólares em uma molécula que em 10 anos a patente será quebrada. Ninguém quer fazer isso, mas não dá. A perspectiva é na terapia gênica, né? Sim. Tanto o conhecimento melhor, hoje nós temos como conhecer melhor aquela determinada molécula, a ação daquela determinada molécula na bactéria, ou mesmo no vírus. Eu acredito que o caminho é esse, como o desenvolvimento de novas estratégias, utilizando moléculas modificadas geneticamente e voltado para aquela bactéria específica, né, tá? Do ponto de vista de desenvolvimento e conhecimento, nós estamos bem. O problema é financeiro, porque isso precisa de muito investimento e a saúde ela ficou muito voltada para as tecnologias, equipamentos e não para o desenvolvimento de novos medicamentos assim mais populares, digamos. Imaginemos assim, havendo uma queda dessa incidência, esses equipamentos, como reutilizá-los ou virarão sucatas? Né? Não, acho que não. Existe a necessidade, já está se pensando nisso, na reserva. Você tem de ter a sua reserva, você precisa ter esses equipamentos estocados, porque não dá, já ficou mais do que comprovado que você não tem como fazer a produção desses itens a toque de caixa, é impossível. Impossível. Os estoques, por isso que é extremamente importante saber para onde foi cada item, porque esse item ele precisa ser catalogado e muitas vezes deixado lá, guardado para uma eventualidade que nós teremos, sim. Teremos, com certeza. Ao final do nosso programa, quero uma mensagem assim para todos os que nos assistem, né, com relação a manter essas medidas preventivas, as orientações quando procurar um médico. Essa é a palavra sua, infectologista Dr. René. Mais do que nunca, nesse momento que estamos na curva descendente, na parte da curva descendente, o número de pacientes contaminados, o número de pessoas que estão se contaminando com a Covid-19 tem caído bastante, mas é o momento que não podemos relaxar de maneira alguma. O uso da máscara como proteção pessoal e mais ainda como proteção para o outro é fundamental. A manutenção do distanciamento social, filas de banco, supermercado é imperativo. E a higiene, tá? A higiene das mãos, porque muitas vezes nós já desenvolvemos o quadro da Covid-19, mas levamos ela de um ambiente externo para dentro de casa através das mãos, por isso que é extremamente importante. Então, depois dessa belíssima aula e orientação do nosso grande infectologista, Dr. René, nos despedimos do nosso programa, agradecendo a você por estar conosco e na certeza, se Deus nos permitir, de que na próxima semana estaremos aqui novamente. Um forte abraço e até o próximo programa.
Música